Vamos então, pessoal, iniciar então a parte do curso em que vamos dar uma breve revisão sobre hardware. Tá? Hardware. Bom, eu tenho um CPU, não é? Isso é básico. CPU é a unidade de processamento, tá? Onde tudo será processado. Bom, eu tenho a memória. A memória é uma área de armazenamento rápida, tá? Que vamos utilizar para guardar dados temporários. Então, nessa memória não costuma-se ficar dados que devem ser armazenados por definitivo. Controlador de vídeo. Então, eu vou dar início agora a uma sequência de dispositivos mais lentos que CPU e memória. Controlador de vídeo, por exemplo, é um deles, que cuida do quê? Cuida da exibição dos dados e das informações para o usuário no monitor. Um controlador de teclado que fica analisando a entrada de dados do usuário. Tá? Grande massa de dados são inseridos pelo teclado. Unidade de disco flexível. Hoje as crianças não sabem mais o que é uma unidade dessa, mas essas unidades de dispositivos flexíveis, elas armazenam dados em que eu posso carregar um dado disquete de uma máquina para outra e descarregar na outra. Então eu tenho um controlador de disco. Quando eu comecei, tudo era disco, não tinha nem HD, por exemplo. Não tinha muito recurso. Controladores de disco é onde os dados serão armazenados por um longo período de tempo. Todos esses dispositivos e muitos outros estão amarrados ao barramento. Barramento imagine que é uma autoestrada, tá? Então esse barramento possui uma velocidade máxima de transição, tá ok? Dos dados. Imagine que os dados são os carros, então eu não posso ter dois carros ocupando o mesmo lugar no espaço. Quer dizer o seguinte, que quando um desses daí for falar, os outros têm que ficar quieto e ouvir. Tá? Então tem que ter um sincronismo entre os dispositivos. É lógico, eu estou falando em um barramento simples, básico. Tá? Porque evoluímos essa ideia com o passar do tempo para poder dar mais fluxo aos dados. Tá? Um recurso muito importante, pipeline. Imagine que você é o processador. Você tem que fazer uma busca, você tem que fazer uma decodificação e uma execução. Ou seja, você tem que fazer 3 tarefas para cumprir algo. Agora imagine se você tivesse um auxiliar para buscar para você. Depois, um auxiliar para decodificar para você. Chegaria na sua mão a execução. Tá? Você executaria. Enquanto você está executando, aquele responsável por decodificação está decodificando outra coisa. E aquele responsável por busca está buscando outra coisa. Então, são praticamente 3 unidades trabalhando. Tá? E isso vai ajudar muito o processador. É como se eu tivesse unidades que mastigariam dados para serem executados pelo processador. Olha que interessante aqui. Aqui eu tenho uma CPU superescalar. Então eu tenho várias unidades buscando e decodificando e jogando em buffers. Tá? Várias mesmo. Vários controladores fazendo isso. E eu tenho, então, o processador indo até esse buffer. O processador vai até esse buffer, pega as coisas já decodificadas e executa. Facilita a vida do processador. E se facilita a vida do processador, acelera a execução dos programas. Memória. Vou fazer aqui uma breve introdução sobre memória. Eu tenho aqui os registradores no topo aqui da minha pirâmide. São extremamente caros, mas são muito rápidos. 1 nanosegundo para acesso a um registrador. Eles têm que ser pequenos porque são caros. E também, mesmo que você tivesse dinheiro, eles têm que ser pequenos para ter um acesso rápido. Tá? Não adianta ter registradores muito grandes. Bom, eu tenho as memórias cache, tá?
conhecemos a L1, L2 aí dos processadores, com acesso em 2 nanosegundos, embora tenha um acesso, assim, como eu posso dizer assim, 2 vezes mais lento que os registradores, mas as memórias cache são muito maiores. 1 mega, já estamos falando em mega, tá ok? Eu não me assusto se começar a falar logo em 50 mega. Bom, eu tenho nas memórias principais com 10 nanosegundos, e 10 nanosegundos, 64 mega, por exemplo, 512 mega, repare que aumentou muito. Hoje o meu computador tem 4 GB de memória principal, 10 nanosegundos, 5 vezes mais lento que a memória cache. Então, antes do processador ir até a memória principal, ele pode armazenar algumas coisas na memória cache, coisas que são, como eu posso dizer assim, recursivas. Digamos que eu tenho uma variável que sempre é acessada no laço de repetição. Eu poderia guardar a referência dela na memória cache, porque é 5 vezes mais rápido que a memória principal. Com isso, então, eu consigo acelerar. Disco magnético, nossa senhora. Os números se mantêm, mas as unidades mudam. Eu saí de nano 10 elevado a 9 para 10 elevado a 6. Significa o seguinte, que é muito mais lento o disco magnético que a memória principal. Então, se você é um programador, tente utilizar mais a memória principal. Tá? Se acabar a energia, azar o do usuário. Fita magnética. Quem acredita que fita magnética não é mais utilizada está enganado. Tá? Grandes backups de grandes bancos são feitos em fitas magnéticas. Uma fita magnética, esqueci o nome da marca, ela tem uns 60 centímetros, uns 30 centímetros de raio mais ou menos, se eu não me engano. Elas conseguem armazenar 200 GB. Uma caixa com 10 fitas é um cubo de 60 por 60 e por 60. É um cubo. 10 fitas lá dentro. Tá, okay? Então eu vou lá para tera de armazenamento. Então fita ainda é utilizado. Tá? Mas olha só, 100 segundos para ter acesso a isso aí. Aqui são os nossos prefixos para as nossas métricas.